Paz, igreja. Só corrigindo o pastor, não sou eu a responsável, não. A Jocum, então, começando por aí, vou apresentar para vocês um pouquinho da Jocum. Vocês com certeza conhecem, vocês têm missionários da Jocum aqui junto com vocês, que é o Sean, o pastor Sean, a Silvana, sua família, né, o Anthony e a Amanda. Mas para quem ainda tem alguma dúvida, a Jocum ela é interdenominacional. Então, qualquer missionário que serve na Jocum, tanto em Caxias do Sul quanto em qualquer outra região, ela pode ser de qualquer igreja cristã, né, uma cristã verdadeiro, que tenha compromisso com o reino de Deus. E a Jocum também é internacional. Nós estamos em mais de 190 países e dentro do Brasil tem cerca de 70 bases missionárias em quase todos os estados do Brasil, né? E as conferências missionárias, culto de missões é uma iniciativa para que a gente possa então se entrosar mais com as igrejas, servir a igreja através desse despertamento, porque não somos somente nós que somos missionários, né? Nós somos comissionados para um propósito específico, mas todo cristão verdadeiro, ele é um missionário, amém? E Deus nos chama então para servir nas esferas da sociedade de diferentes formas, e nós, enquanto jocumeiros, que é como a gente se denomina, nós servimos de tempo integral. Então este é o nosso trabalho, né? Que às vezes rola aquela conversa, mas fora isso tem outro trabalho? A demanda ela é diária e por muitas vezes pode ser num dia que a gente vai comparar, vai dar menos carga horária que uma empresa, mas vai ter dias que vai dar mais horário do que uma empresa, porque não temos essa possibilidade de bater o cartão. Então, nós temos diversos ministérios, onde começa pela questão do treinamento missionário, que é isso que é a ponta mesmo da Jocum, que são as ETEDs, os Envias, são escolas de treinamento missionários para realmente capacitar as pessoas para ir para o campo e também para servir nas igrejas. E, através disso, nós temos enviado pessoas para nações e também para servir a igreja local. Aqui em Caxias, né, a Jocum já está há 16 anos. Esse ano completa 17 anos no final do ano. Ali estão o Nilson e a Lúcia, levanta a mão. Não gostam disso, mas são nossos líderes, nossos pais da missão que aceitaram o desafio, já estão na missão há muitos anos e foi quem começou o trabalho missionário aqui em Caxias do Sul. E hoje nós estamos beirando aos 50 missionários em tempo integral e nós trabalhamos com diversas igrejas aqui em Caxias do Sul. Então, a partir de hoje também você conhece mais um pouquinho de nós e as portas estão abertas para quem quiser conhecer também, né? Nós ficamos ali em Galópolis e aqui no Rio Grande do Sul tem mais 3 bases missionárias da Jocum, mas em todo o Brasil, né, tem bases missionárias com esse intuito de servir a igreja e de enviar as pessoas aos povos não alcançados. E este é o intuito dessa conferência missionária. O título é Eu Irei, para que a igreja seja despertada a dizer sim para o chamado do Senhor. Pode ser que não seja exatamente você que vai ir dizendo sim no dia de hoje, mas talvez possa ser seu filho, pode ser um jovem enviado da sua igreja, uma família que entenda de fazer a diferença num povo que ainda não conhece a Jesus, numa nação que ainda não conhece a Jesus. E hoje então nós vamos ter essa oportunidade de ouvir o que Deus tem feito através da vida de um missionário. Eu queria convidar aqui então hoje o Israel. Ele vai estar compartilhando a palavra conosco. Ele é missionário aqui da nossa base, ele vai se apresentar, mas ele é do Rio de Janeiro por natureza e também serviu alguns anos na Europa. E ontem nós tivemos aqui também o Maurício, que era da Jocum Curitiba. Então o intuito é que tanto ontem quanto hoje nós possamos escutar o que Deus tem feito dentro do Brasil e fora do Brasil, porque muitas vezes a gente tem informações somente do jornal e elas são fatais e muito tristes, mas nós temos boas notícias também. O reino está avançando, o Senhor está agindo nas nações, ainda há trabalho para fazer, mas o Senhor venceu, é o que conta o nosso livro. No final, todas as nações estão diante dele, todos os povos, todas as raças, e é isso que nós celebramos, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Muito feliz de estar aqui, poder rever alguns amigos, o pastor João, a Pri, o Eliseu, que eu cumprimentei ali atrás. E estamos muito felizes de estar podendo
sediar essa conferência aqui e compartilhar um pouco do que o reino de Deus, do que missões, do que a igreja está fazendo ao redor do mundo. Muitas vezes pensamos que a missão é um chamado específico para alguém. Muitas vezes pensamos que a missão é um cargo para o pastor ou para um líder. Mas a missão é aquilo que nós somos. Se nós, como cristãos, não entendermos o nosso papel no reino de Deus, a missão da igreja começa a não ser efetiva, a não ser aquilo que realmente nós fomos chamados para ser. Quando a gente lê "eu irei", tem que ser uma resposta convicta no nosso coração. Tem que ser uma decisão que usa a nossa racionalidade e o nosso coração. E eu queria compartilhar um pouco. No ano de 2017, eu recebi lá na minha igreja um jovem que começou a contar algumas experiências do que Deus estava fazendo na vida dele. E lá no Rio de Janeiro, no período do verão, bom, todos sabem que o Rio de Janeiro é calor. E no verão é um pouco mais ainda. E temos costume de fazer reunião de jovens, alguns cultos, coisas do tipo na praia. Algumas praias lá são bem iluminadas, nós conseguimos reunir pessoas, conseguimos usar o ambiente público de maneira sadia, em família. E em uma dessas reuniões, um jovem chamado Caleb começou a compartilhar sobre missões, sobre aquilo que Deus estava falando e fazendo na vida dele. E eu ali naquele momento ouvindo e ele falando sobre uma escola de Jocum, sobre jovens que estavam se dispondo a ir pregar o evangelho em diversos lugares. Ele contou uma experiência que ele teve no Uruguai, que ele foi com uma equipe. E meu coração foi se enchendo, eu nem entendia muito bem o que era aquilo. Mas no final eu falei, olha, põe meu nome nessa lista aí. E faltava um mês para a escola começar. E eu tinha um bom trabalho no Rio de Janeiro, trabalhava em farmácia, eu estava envolvido com a igreja, inclusive uma das pessoas que era o meu líder lá, está ali com a câmera fazendo algumas fotos, nós estávamos trabalhando na igreja, empenhados, servindo com todo o coração. E um dia eu cheguei para ele e falei, olha, eu estou indo embora. E ele perguntou, tá, mas como é que fica aqui? Pô, você me ajuda, você... Cara, eu não sei, eu tô indo embora. Eu disse sim pro rapaz que estava pregando aqui. E eu vou pro Rio Grande do Sul. E onde é que é? Como é que você vai fazer? E finanças e não sei o que. E... Cara, eu vou. Deus está me chamando. Eu tinha uma convicção no coração que muitas vezes não acompanhava a questão financeira no meu bolso. Mas eu disse um sim. E não tem como dizer sim para Deus e Ele não sustentar. Não tem como dizer sim para Deus e Ele não garantir a própria palavra dEle. Que o trabalhador era digno do seu salário. E eu disse sim para Deus. E faltando um mês ali, eu escrevi uma carta lá, cheguei para os meus patrões, olha, eu estou indo embora. Tá, então, mas o que aconteceu? Foi alguma coisa? Não, Deus está me chamando. O que significa isso? Eu falei, olha, nem eu estou entendendo muito bem. Então eu não vou esperar que você entenda. O que eu faço? Escreve uma carta, você vai cumprir aviso prévio. Eu falei, não, eu estou indo embora, eu não tenho mais tempo. E aí fui, e eu lembro que quando você pede demissão, você trabalha de carteira assinada, você não recebe muitos benefícios. E eu lembro de sair com R$19,50. Esse valor nunca mais eu perdi assim da mente. E eu fui. E como é que eu faço agora? Tem uma passagem, não dá para ir a pé, não dá para pegar um ônibus aqui e saltar ali na frente, já é Caxias do Sul. Aí, faltando uma semana, um pastor me procurou, olha, eu vou pagar a tua passagem. Eu falei, amém, Deus, já é alguma coisa. Eu vou chegar lá, se vão me receber ou não, já não sei, mas até lá eu consigo chegar. Pouco tempo depois, um outro pastor da minha igreja lá, olha, a gente vai ajudar você a custear o período da escola. E eu vim para missões. 2018 vim, fiz o primeiro semestre do ano ali, fiz a escola. E Deus continuou falando ao meu coração. Eu tenho algo mais. E eu voltei para minha cidade e falei, pastor,
Eu falei que eu ia lá ficar 5 meses fora, mas Deus está me chamando para algo a mais. Eu não tenho muitas respostas ainda, e muitas vezes na vida cristã a gente não tem muita resposta para o que Deus compartilha no nosso coração. E o pastor, não, obedece ao que Deus está te chamando. E eu fui. E me formei na escola, permaneci aqui. Eu queria compartilhar uma foto aqui. A formatura 1. A turma que eu me formei na escola, éramos ao todo 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, 7 ainda permanecem em missões. Um casal está lá na Irlanda, uma outra está sendo professora no Pantanal, no meio de uma tribo indígena. Eu e a minha esposa, depois da escola nos casamos, permanecemos em missões. Uma outra amiga também permanece em missões aqui. E Deus deu continuidade. Bota a próxima foto. Aqui tem o Nilson, que levantou a mão ali. Esse senhorzinho de cabelo branco aqui, bem aqui no meio, ele é o fundador de Jocum no Brasil. Há alguns anos ele também ouviu a Deus, também disse sim para o chamamento dele. Um americano, veio para o Brasil sem saber português e só aceitou o desafio, sem ter finança. Somente disse um sim para Deus e começou a trilhar algo que nem ele sabia também. Bota a próxima foto, por favor. Final Berlim 4. Um dia, no meio da pandemia, acho que em 2021, a Paula, que estava falando aqui, um dia liderou um tempo de intercessão lá na base. E ela, de uma maneira bem criativa, começou a entrar em contato com algumas bases na Europa, começou a perguntar como é que estava a vida, o dia a dia, a vida das pessoas, pedindo motivos de oração. E um dia essa base aqui, a base da Jocum em Berlim, se eu não me engano, compartilhou um texto com ela, com alguns motivos de oração. E nesse dia eu disse mais um sim para Deus. Falei, Deus, eu quero ser resposta para alguma nação. Eu e a Débora tínhamos colocado no nosso coração que, depois de algum tempo casado, servindo aqui na base da Jocum, nós queríamos ter uma experiência transcultural. E nesse sim, nós começamos a desenvolver um relacionamento com essa base. E na época eu não falava inglês, eu não falava alemão, eu só tinha um sim no meu coração. Que loucura. Atravessamos o continente, fomos para a Alemanha, sem saber nada de inglês, sem saber alemão, apenas obedecendo a um direcionamento de Deus. E muitas vezes com muita dúvida no coração, Deus é realmente isso? Deus, o euro é tão caro. Deus, como que eu vou fazer? Como é que a gente vai se sustentar? Deus, e isso e aquilo. Mas a gente obedeceu. A gente deu um passo de fé. E da mesma forma que foi para eu vir para o Rio Grande do Sul, para uma cultura totalmente diferente da minha, eu me desafiei a atravessar o continente. E chegando lá na Alemanha, nós ficávamos na reunião assim, ó, colocava o tradutor, botava para alguém falar, olhava a tradução, respondia para o celular, botava para a pessoa ouvir. E durante um ano, gente, estudando, se esforçando, e lá se envolvendo com a base missionária, se envolvendo com outras organizações, nós nos desafiamos e vivemos algo lá na Alemanha. E aqui eu queria abrir uma primeira informação, vamos dizer assim. Gente, o reino de Deus não está morto na Europa. Não, eu acho que você não ouviu. Gente, o reino de Deus não está morto na Europa. Por muitas vezes eu ouvi amigos dizendo que o evangelho na Europa era isso, que o evangelho na Europa era aquilo, mas o reino de Deus não se perdeu. E eu desafio vocês, toda vez que você ouvir alguém dizer que a Europa é pós-evangelho, que na Europa não existem mais igrejas, lembrem-se de mim, o reino de Deus não está morto na Europa. Há alguns anos atrás, sediamos uma conferência só de jovens,
em uma igreja na Europa. Colocamos mais de 1000 jovens de diferentes nações, diferentes povos, línguas, traduções simultâneas acontecendo em pelo menos 6 idiomas. Existem jovens queimando por Jesus naquele continente. Eu servi na Alemanha durante quase 3 anos e lá liderávamos o grupo de jovens, lá apoiávamos algumas organizações cristãs e o reino de Deus está expandindo naquele país. O reino de Deus está avançando naquele país. Não aceitem dizer que o reino de Deus está morto. Jesus não se perdeu em nenhum momento da história. Eu queria passar um vídeo rapidinho e já damos continuidade abrindo nossas Bíblias. Pode botar o primeiro vídeo aí, por favor. Aqui estamos eu e uma equipe servindo pessoas em situação de rua. Pode pôr o outro vídeo também. Amém. O outro vídeo eu vou resumir. É sobre esse mesmo local aqui. Sehnsucht Café. Esse local, ele recebe pessoas de diferentes religiões, diferentes culturas. E lá são pessoas em situação de rua, pessoas que, infelizmente, tiveram suas vidas devastadas pelo uso de drogas, pelo consumo de álcool. E essas pessoas vão até esse lugar aqui. Ele funciona como um restaurante. E lá recebemos essas pessoas, podemos compartilhar do evangelho. Bom, como eu falei, do lado de fora é frio, então é bem mais fácil receber a pessoa num espaço quentinho. Nesse dia aqui estava mais ou menos 10 graus negativos na rua. Tinha um sol muito bom, mas 10 graus ainda dói. É um friozinho que, para mim que sou do Rio, então é bem complicado assim esse sol. E recebemos pessoas ali. Eu conheci brasileiros em situação de rua lá na Alemanha. E é um contexto que parece que não existe na Europa, né? Você imaginar moradores de rua, infelizmente isso é algo mais comum do que esperamos. E a outra foto que eu mostrei é parte do time da Jocum lá em Berlim. Vamos aos textos. Eu queria compartilhar... não precisa do áudio. Esses velhinhos aqui são de diferentes igrejas, mas com o mesmo propósito. Ali tem um rapaz que é iraniano. Temos aqui esse senhor com as mãos pro alto é polonês. E as outras pessoas são alemã. E eu, brasileiro, sem falar alemão no meio deles. Mas estava ali. O que eu conseguia me comunicar? Servindo. E a forma de servir glorificava a Deus. Ao ponto de, em momentos assim, as pessoas dizerem para mim: Israel, algumas pessoas elogiaram, porque você sempre recebe as pessoas aqui com um abraço. Independente de como elas estejam, se estão sujas, fedendo, você sempre está alegre, recebe ela com um abraço. E as pessoas elogiaram isso. Esse aqui é o meu filho, o Timóteo. E essa é a minha esposa, Débora. Eu queria compartilhar 3 textos que eu quero aqui formar uma espécie de espinha dorsal
para o que é o entendimento de uma missão bíblica, ok? O primeiro texto está em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Por favor, abra na sua Bíblia. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou ler aqui para a gente não tomar muito tempo. Por favor, você vai acompanhando. Pode deixar na projeção. Acho que eu vou acompanhar ali, que aí todos nós lemos uma mesma versão. Isaías 6, do 1 ao 8. Foi. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou em minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto foi escrito cerca de 740 anos antes de Cristo. E o cenário é uma visão arrebatadora do trono de Deus. Isaías ali, ele se sente impuro naquele ambiente. Ele se sente indigno. Mas após ter esse anjo tocando em seus lábios e ser purificado, ele ouve um diálogo. A quem enviarei? Pergunta para o irmão: quem Deus vai enviar? Quem você acha que Deus vai enviar? Sacode ele aí. E aí, quem Deus vai enviar? Diferente dos outros profetas que hesitaram, como Moisés e Jeremias, Isaías trouxe uma resposta voluntária. Eis-me aqui. Só que antes disso, o profeta ele estava numa situação em que, até o capítulo 5, era como se ele enxergava o povo de uma esfera de fora. Ele enxergava o povo, ele acusava o pecado do povo, mas era como se ele se enxergasse de fora daquele contexto. Até que ele experimenta uma visão e ele percebe que não é só o povo que precisa ser purificado, é ele também. E ele começa a fazer uma autoanálise. E depois de analisar que o coração dele estava de uma forma que não glorificava a Deus, o anjo vem, toca em seus lábios, ele é purificado e ele se coloca em prontidão para ser resposta. Uma coisa que nós sempre comentamos na base é que Deus precisa de pessoas voluntárias. Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a dizer sim. Pessoas que estejam dispostas a obedecer aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Porque muitas vezes estamos no ambiente, na vida da igreja, e achamos que esse sim é para pessoas específicas.
Mas esse sim tem que ser uma resposta do meu e do seu coração. Não pode haver dúvida nessa pergunta que Deus faz: a quem enviarei? Tem que haver uma prontidão no nosso coração. E enquanto eu meditava nesse texto, eu lembrei de um texto lá de Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Jesus está caminhando e de repente algumas pessoas estão ali à volta dele, e o primeiro fala para Jesus: olha, Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu quero ir contigo, mas antes de ouvir uma resposta de Jesus, Jesus começa a falar para ele: olha, as raposas, elas têm suas covas, as aves têm os seus ninhos, mas olha, antes de você entender o que é me seguir, deixa eu te dizer, se você quer me seguir, infelizmente me seguir não traz conforto. Olha, se você quer dizer sim para andar comigo, infelizmente isso não vai te trazer status. Olha, se você está disposto a realmente me seguir, isso não vai te dar instabilidade. E aí Jesus vira para outro e diz: olha, vem e me segue. E aí esse outro, depois de ouvir essa resposta, eu já imagino ele: olha, peraí, Jesus, deixa eu ir primeiro sepultar o meu pai? E Jesus fala: olha, deixem que os mortos sepultem os próprios mortos. Mas o que isso quer dizer, Israel? Na cultura judaica, esse deixe que os mortos sepultem os próprios mortos é uma hipérbole. Jesus queria usar essa hipérbole, esse exagero, porque enterrar era um dever sagrado na cultura deles. E Jesus dali já confronta: olha, tu quer me seguir? Deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. Vem e segue-me. E outro diz a Jesus: olha, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu ir primeiro me despedir da minha família. E aí Jesus vira para esse e diz: olha, se você botou a mão no arado, não dá mais tempo de olhar para trás. Se você disse sim ao chamamento de Deus para a tua vida, se você reconheceu que Cristo Jesus é o seu Salvador, não dá mais tempo de olhar para trás. E o arado aqui era aquele instrumento para preparar a terra, para plantar ali. E se você olhasse para trás, aquela vala que o arado abria ali poderia ficar torto. E essa figura de linguagem é muito direta para a cultura e o ambiente ali que Jesus está inserido. E uma vez que você colocou a mão no arado, não dá mais para olhar para trás. E uma vez que você disse sim para Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, não dá mais para olhar para trás. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. E essa prontidão de dizer sim tem que estar no nosso coração e na ponta da nossa língua. E a missão vai começar onde Deus te plantou. Onde você foi estabelecido. Na sua família, na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Essa prontidão tem que estar no nosso coração para dizer sim, Jesus, eis-me aqui, o Senhor pode me enviar. Você está disponível? Você está disponível? Eu vou relembrar, isso não traz status, não traz instabilidade financeira. Reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador não traz garantia que se a gente ficar doente a gente vai ser curado. Eu conheci muitas pessoas que na sua enfermidade serviram Jesus até a morte e não foram curadas, mas disseram sim para Jesus e foram até o último suspiro. Você está preparado? O segundo texto que eu queria usar é um texto muito conhecido da Grande Comissão. Por favor, projeta pra gente Mateus 28:16. Mateus 28:16.
E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. O contexto aqui, essas são as últimas palavras de Jesus, relatadas no Evangelho de Mateus. Jesus reúne ali os seus 11 discípulos em um monte na Galiléia. Ele começa afirmando sobre a autoridade que ele tem como Cristo. E a essência ali desse momento, o foco ali que Jesus quer enfatizar, é sobre os discípulos de Cristo Jesus irem, fazerem, batizarem e ensinar. O chamado à grande comissão que eu e você temos é sobre ir, fazer, batizar e ensinar. Você está exercendo o seu papel na grande comissão? Ou esse papel está designado a pessoa X na igreja? Ou você acha que talvez esse papel não é para você? Israel, talvez missão não seja para mim, talvez missão não seja algo que Deus esteja me chamando. Não. A missão é um papel de toda a igreja. Se você, como membro dessa igreja, não está indo, não está fazendo, não está batizando e não está ensinando, você precisa rever o seu cristianismo. Você precisa rever e talvez esquadrinhar a palavra de Deus e perceber aonde você está falhando, aonde você está errando, para que a grande comissão também seja algo que eu e você estejamos inseridos. E aí seja numa base missionária, seja na sua igreja local, como eu falei anteriormente, seja no seu trabalho, seja onde Deus te plantou. Essa afirmação de Cristo Jesus não está limitado só a esses 11 discípulos. Porque nós também nos tornamos discípulos de Cristo. E nós também precisamos exercer esse direcionamento de Jesus. Jesus não colocou essas palavras de Cristo, elas não estão como uma hipótese nas nossas vidas. Está como uma afirmação. Vão, ide. Jesus não perguntou se a gente quer fazer. Jesus não perguntou, olha, se vocês tiverem tempo, vocês vão ali e falem do meu nome. Olha, se vocês tiverem um tempinho na semana de vocês, dediquem ali 1 hora num grupo de célula, ou dediquem ali 2 horas para estarem numa igreja. Não. Jesus designou para que eu e você fôssemos, pregássemos, fizéssemos discípulos, batizássemos pessoas. Esta função não é só para os seus líderes. Essa função não é só para os pastores locais. Essa função é minha e sua. E como o profeta foi desafiado a quem enviarei, Jesus aqui começa a instruir sobre esse comissionamento na nossa vida. Porque você disse sim, eu quero ir. Aqui está a resposta de como fazer. A prontidão, o fazer discípulos, o batizar pessoas e o ensinar. E isso é uma trajetória. Você não consegue ensinar o que você não aprendeu. Você não consegue ir se você não ouvir o comissionamento de Deus. E já está escrito na palavra dele. Você não precisa de um intermediador para dizer para você ir fazer missões. Isso já está bem explícito na palavra de Deus. Jesus já deixou muito claro para eu e você irmos. Você está exercendo o seu papel na grande comissão? É uma autoavaliação que eu e você precisamos fazer.
E último texto, por favor, projeta aí, Atos, capítulo 1, versículo de 6 a 8, por favor. Atos 1, 6. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, no caso Jesus respondeu: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o momento exato da ascensão de Jesus. O cenário é os discípulos preocupados com a política. Não muito diferente do que estamos vivendo hoje, parece. E ali, em todos esses questionamentos, Senhor, é agora que o Senhor vai derrubar o reinado de Roma e vai estabelecer o seu reino, vamos botar nossa bandeirinha aqui, Jesus, e é isso? E Jesus, não. Vocês não entenderam talvez a essência do que é me seguir. Olha, deixa eu mostrar para vocês qual que é a geografia dessa grande comissão que vocês estão começando a trilhar agora, que eu vou voltar para o Pai e vocês vão dar continuidade. Ela começa em Jerusalém. E aqui eu quero usar Jerusalém como o ambiente onde eu e você estamos. Jerusalém, para mim, foi o Rio de Janeiro. Foi a minha igreja local. Foi o meu amigo que eu falei que estava tirando a foto aqui. Jerusalém começou na minha casa, pregando aos meus pais, pregando e buscando ao máximo dar um bom testemunho para minha família. Ali começou a minha Jerusalém. Mas depois aquilo foi expandindo. E talvez hoje a sua Jerusalém seja a sua casa. A sua Jerusalém seja a sua igreja local. A sua Jerusalém seja o lugar que Deus te estabeleceu. E em obediência você vai ter que estar. Você vai ter que ser luz onde Deus te colocou. Mas o reino vai expandindo. E ele começa a compartilhar, olha, começa aqui em Jerusalém, mas vai por toda a Judéia. Talvez a nossa Judéia hoje seja a nossa cidade, Caxias do Sul. Talvez a nossa Judéia seja o nosso estado, Rio Grande do Sul. Mas isso vai expandindo. E é uma proporção. E depois é Samaria. Talvez Deus vai te usar para alcançar o Uruguai, a Argentina, o Paraguai. Mas vai expandindo mais. Até que esse sim de Deus alcance os confins da terra. E talvez os confins da terra não seja a Alemanha, a Europa, a Ásia. Talvez esses confins da terra seja aquele amigo que há tanto tempo você não fala com ele. Ou aquele amigo que depois que você se converteu, você se afastou. Você está pronto para ir? Você está pronto para ir? E eu vou relembrar, não traz status, não traz segurança financeira. A maioria de nós missionários aqui, a gente sabe, existe uma equipe aqui buscando levantar recursos para ir até Portugal. Um dos pastores locais também tá nessa, mas ele disse sim. E o Deus que comissionou é o mesmo Deus que sustenta. Você está pronto para ir? Você está pronto para exercer o seu papel? Porque antes de ir, você tem que dizer sim. Você tem que começar a fazer algo. E Deus já colocou na sua mão. Olha assim para a sua mão. Por favor, olha para a sua mão. Você tem todas as ferramentas necessárias para cumprir o ID de Deus. Você tem todas as ferramentas necessárias. Moisés queria alguém para falar por ele. Jeremias achou que ele era muito criança. Mas o mesmo Deus
disse: não, eu quero usar você. Não, eu quero usar você. Eu quero usar você. Se for preciso, eu coloco as palavras nas suas bocas. Se for preciso, Deus é soberano sobre tudo. Ele não é pego desprevenido. Você está pronto para ir? Alcançar os confins da terra? Talvez, sim, possa ser a Europa, a América Central, a América do Norte, a Ásia, a África, a Oceania. Talvez seja. Talvez seja. Mas talvez Deus também pode te usar para enviar pessoas. E você pode ser semente daquilo que Deus está fazendo na América Central, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia. Antes de ir para a Europa, eu tinha um preconceito muito grande. Eu achava que a Europa não precisava de Jesus. Antes de ir para lá, eu via testemunho do Sean, que foi na África, e pensava: nossa, eu quero ser resposta para um povo desse. Eu tive a oportunidade de ter um momento com um missionário lá da Tanzânia. O nome dele é Paulo Brito, missionário de Jocum. E ele falava do quanto Deus estava movendo naquele lugar. E nossa, eu quero ser resposta para esse lugar. E aí Deus fala de Alemanha e eu penso: Deus, Alemanha? A reforma protestante se iniciou lá. Alemanha, Deus, eles precisam mesmo? Tive um tempo em Portugal também e... Portugal? Até que Deus me fez entender que sim, o reino de Deus também é para esses países. E muitas vezes, esse mesmo preconceito que eu tinha por um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, por achar que eles não precisavam, eu te garanto que mesmo eles tendo todo o PIB que tem, todo o poder financeiro que tem, eu encontrei pessoas tão pobres que nem moradores de rua que tive a oportunidade de evangelizar não são tão pobres quanto essas pessoas. Por acharem que por terem dinheiro eles não precisam de Deus. Por acharem que por terem um bom trabalho eles não precisam de Deus. E Deus se revelar para eles, mostrando que eles não tinham nada se eles não têm a Cristo. Eu queria ler uma carta e projetar uma imagem aqui. Projeta aí a imagem café e o final número 2. Por favor. Provavelmente eu vou chorar com essa carta, mas... Essa senhora se chama Nazir. Ela é do norte da Turquia e ela é uma ex-muçulmana. Ela começou assim, um dia ela me chamou naquele café que eu falei que a gente servia as pessoas e pediu para eu gravar, porque eu não falava alemão. E aí eu coloquei no tradutor e há 3 anos eu salvei essa carta e sempre recordo dela. Ela começou assim, ó: Israel, não sou muito bom em expressar meus sentimentos, mas espero que você me entenda. Graças a Deus, os meus problemas, tudo que eu tinha, eu desisti. Sem cigarro, sem álcool, sem drogas, totalmente limpa. 6 anos agora que estou aqui em Berlim. Há 6 anos atrás, eu era muçulmana. Hoje eu não sou mais muçulmana. Tenho muitos problemas com a família islâmica, com a minha família islâmica por isso. Eles são rígidos, querem me fazer seguir os costumes, mas eu não quero mais isso. 50 anos que eu venho lutando. Eu lutei contra o lenço na cabeça por mais de 50 anos. E agora, depois de me converter ao cristianismo, sinto que estou livre, estou liberta. Eu me sinto bem por finalmente poder fazer o que quero e ter paz de espírito e liberdade. Mas essa decisão
me fez perder muita coisa. Eu perdi meu filho, meus netos, mas eu não posso mais voltar atrás. Não posso ser muçulmana. Eu não posso voltar atrás. Antes eu queria morrer para ver se eu tinha essa paz interior. No Islã, geralmente há violência contra crianças, violência contra mulheres, que também é bastante normal isso. As pessoas também veem assim, não todas, mas muitas. Quando eu tinha 13 anos, eu fui forçada a me casar. E com 15 eu já estava divorciada. Minha vida não foi fácil, mas hoje eu tenho paz de espírito e liberdade. Essa mulher se converteu a Jesus e ela passou a frequentar esse local. E a partir da conversão dela, ela começou a pregar o evangelho para outros muçulmanos. Ela usava esse espaço aqui para dedicar a sua vida com liberdade para pregar o evangelho. Ela me chamava de filho por carinho, e eu guardo essa carta com muito carinho no coração, por perceber que a decisão dela custou muito caro. A nossa decisão vai custar um preço. Jesus já pagou o mais alto preço, mas vai precisar haver renúncia no nosso coração. Vai precisar haver renúncia na nossa vida. Isso não é um chamado para irresponsabilidade. Deus não quer usar pessoas irresponsáveis financeiramente. Deus não quer que você desobedeça aos seus pais. Isso não é um chamado à irresponsabilidade daquilo que é legal. Mas muitas vezes essa decisão de dizer sim vai causar algumas mudanças na sua vida, na sua família, nas suas finanças. E talvez, se essa decisão influenciar em uma desobediência aos seus pais, que de alguma forma estão contra ao que a Bíblia nos orienta, talvez vai ser preciso você passar por isso. Porque pelos meus pais eu não estaria aqui inicialmente. Por eles eu teria feito uma faculdade, continuado no bom trabalho que eu estava, mas eu precisei desobedecê-los para viver aquilo que Deus tem para minha vida. O chamado à prontidão é esse. Isaías pergunta: a quem enviarei? Em Mateus, Jesus orienta sobre ir, que é seguir alguém, nesse caso é ele, fazer discípulos. E é legal porque esse fazer discípulos no texto original, o significado é ser discípulo de alguém ou fazer outro discípulo. Esse batizar, esse mergulhar, Jesus já tinha deixado orientado que era o arrependimento, levar pessoas ao arrependimento dos seus pecados e o ensinar, instruir, explicar algo, expor algo. E por fim, Atos, terminando essa espinha dorsal sobre onde Deus quer te usar. Quantos dizem sim? Quantos dizem sim? Você realmente tem... Isso não é Gente, não romantizem esse momento. Não digam sim só porque eu estou lhe perguntando. Quantos dizem sim? Daqui a pouco vocês vão conhecer algumas pessoas aqui. Vocês também poderão dizer sim na vida dessas pessoas. A gente vai dar continuidade, teremos um teatro. Mas antes de passar para esse momento, eu gostaria de orar. Vamos ficar de pé. Você que disse sim, eu gostaria de te desafiar a dar um passo aqui à frente. E convidar o pessoal da Jocum para talvez procurar uma pessoa aqui e orar. Por favor, você que disse sim, dê um passo aqui à frente. Talvez a sua missão não comece agora, você largando tudo, indo para uma base missionária.
Talvez não comece dessa forma. Talvez não seja como foi para mim, de simplesmente em um mês largar tudo. Talvez não comece dessa forma para você. Talvez o seu sim comece com você indo fazer uma faculdade. Talvez o seu sim comece com você indo se profissionalizar em alguma área. Enfermagem, um eletricista, um encanador, um pedreiro. Talvez Deus te use com as ferramentas que você já tem. Sendo um professor, sendo um pastor, discipulando pessoas. Talvez o seu sim comece você indo precisar estudar. Concluir o seu ensino médio. Talvez o seu sim comece com você voltando para sua casa, orando por aqueles que ainda não conheceram a Cristo. Então esse convite para você vir aqui na frente não é romântico, é desafiador. E ele vai trazer muitas implicações na sua vida. Mas com certeza o Deus que te chamou é o Deus que sustenta, que transforma, que liberta, que restaura, que traz vida ao que está morto. Esse é o Deus que nós cremos. É para esse sim que você está dizendo. É para esse Cristo que você está dizendo sim. Queria convidar o pessoal da Jocum que escolhesse alguém, orasse com alguém, de preferência homens com homens, mulheres com mulheres. Por favor, comece a orar. Eu também vou orar.